Olá, eu sou o Júlio Castro. Este é o 50º episódio do PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje o programa comenta sobre o aumento das viagens de ônibus. Fim de ano, momento de colocar na balança os erros e os acertos de mais um ano que está prestes a encerrar. É o período de repensar as atitudes ao longo de 12 meses. Nessa equação, pode-se somar ainda as festas e as celebrações em que reencontramos os familiares e dividimos os presentes como uma forma de apaziguar as mágoas pelo tempo em que um carinho e um abraço apertado foram substituídos por acenos em razão da pandemia. No entanto, se o transporte aéreo é a maneira mais cômoda para rever os parentes, os brasileiros optaram por trocar o conforto pela possibilidade de economizar na passagem. A alta na tarifa das companhias aéreas e a retomada da economia com o avanço da vacinação tem impulsionado a procura pelas viagens de ônibus. A expectativa do setor é que até o fim de dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários. A diretora e conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, Letícia Pinesi, explica que entre os fatores que justificam esse aumento, a demanda reprimida de quem não conseguia visitar familiares que moram em locais distantes ajuda a entender o aumento expressivo das viagens pela estrada. A gente tem um mix de fatores hoje, um conjunto de fatores que impulsionam essa retomada. Primeiro que o próprio setor, ele embarcou muito pouco passageiro nos últimos 2 anos. O prejuízo aí foi histórico. Tiveram rotas que ficaram menos 95% de volume de passageiros embarcados, ou seja, 5% só do volume de passageiros embarcados. Além das questões do transporte aéreo, que deve ter sofrido igual redução no volume de embarque de passageiros, e é claro que as tarifas devem estar espelhando a compensação desses prejuízos, há também uma demanda muito reprimida, pessoas que não veem a família há muito tempo, pessoas que estão presas eventualmente em locais de trabalho e que se seguraram para não ir para casa durante esse período todo. Então, você tem um mix de fatores que torna a passagem rodoviária um custo-benefício muito interessante para quem quer retomar suas viagens e reencontrar parentes e amigos. Segundo as empresas, a forte demanda tem sido influenciada, sobretudo, pelo turismo interno, pois vários países ainda mantêm restrições. As regiões Norte e Nordeste ultrapassaram um período pré-pandemia, porém, o setor ainda sofre com os prejuízos causados por conta do isolamento social. A diretora da Abrat, Letícia Pinesi, esclarece que, embora as companhias rodoviárias queiram manter os pacotes de desconto com o intuito de estimular as viagens por esse modal de transporte, a recuperação financeira não será imediata. Os setores da economia, especialmente os envolvidos em transporte, vão levar aí cerca de 2 anos ou mais para recuperar as perdas financeiras, porque eu não posso aumentar a passagem de modo a compensar o período perdido, porque eu vou inviabilizar a locomoção do brasileiro se eu fizer isso. Então eu preciso adiar a recuperação da receita financeira, mantendo minimamente as passagens num patamar de preço que hoje a gente está aí praticando no mercado, com descontos de antecipação, com todos os pacotes de desconto, e aí eu estou falando muito do transporte interestadual, tá? As empresas não vão conseguir aumentar as suas passagens de modo a fazer essa recuperação financeira. E para que as viagens continuem sendo viáveis para os brasileiros e que a gente fidelize o passageiro eventualmente que veio de outros modais, avião, carro, seja lá o que for, o interesse das empresas é manter esses pacotes de desconto que hoje a gente pratica e a passagem minimamente, apesar dos custos dos insumos do transporte terem aumentado absurdamente. Aí só de óleo diesel tem 70% de aumento e outros mais, né? Mas a recuperação financeira, ela demora um pouco mais. No setor aéreo, o acréscimo nos valores das passagens supera 60%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gestora ambiental Carla Lubanco revela que o aumento exorbitante das tarifas aéreas motivou a troca pelo transporte de 4 rodas.
Carla conta também que o valor economizado na passagem será remanejado para outras atividades durante a viagem. No final do ano eu vou viajar para Bahia e a alta do preço das passagens aéreas influenciou muito a minha decisão em viajar de ônibus até lá, pois apesar do cansaço que é uma viagem de ônibus daqui para Bahia, o valor que eu economizei foi muito grande. Enquanto a passagem de ida e volta para a Bahia de ônibus custou em torno de R$350, a viagem de avião estava com o valor de mais de R$2.000. Então foi uma economia muito grande que vai ser muito bem reaproveitada e esse valor vai ser realocado em outras atividades da viagem. A grande taxa de adesão à vacina contra a Covid-19 favorece a retomada da economia no Brasil, o que reflete uma maior segurança da população em realizar viagens interestaduais. Contudo, é importante manter os protocolos de contenção do vírus durante a realização dos deslocamentos. Estar com a caderneta de vacinação completa, utilizar máscara principalmente em ambientes fechados e usar álcool em gel. São hábitos básicos que asseguram uma viagem sem risco de contaminação pelo vírus da Covid. Esse episódio teve produção e edição sonora por Júlio Castro, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!